O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, o podcast da Clima Tempo, no qual nós falamos tudo que está relacionado de alguma forma com a meteorologia, com as ciências atmosféricas, né? Bom, esse podcast ele é especial para a gente falar sobre a cidade de São Paulo. No dia 25 de janeiro de 2022, a cidade de São Paulo completa 468 anos. Com uma população estimada pelo IBGE em 2021 em 12.396.372 pessoas, é muita gente, né? Nós temos aí, então, quase 12 milhões e 400 mil pessoas vivendo na cidade de São Paulo. E, segundo as projeções do governo paulista, né, a população da cidade de São Paulo ela aumentou 20 vezes em 100 anos. E para 2050, a previsão é de que 50% da população da cidade de São Paulo seja idosa, ou seja, ela terá 60 anos ou mais. Em 468 anos, o clima na cidade de São Paulo mudou e muito, né? Mas desde que nós temos os registros regulares, nas primeiras décadas do século passado, é muito fácil perceber essas mudanças. É muito fácil a gente perceber que não tem mais a tal da garoa, né? Que a gente tanto falava assim, São Paulo, terra da garoa. Não, sumiu essa garoa. Essa é uma das transformações climáticas. A São Paulo, ela está mais quente? Sim, ela está mais quente. As madrugadas são menos frias? Sim, as madrugadas são menos frias. E a chuva de São Paulo mudou? Sim. A forma como a chuva cai sobre a cidade de São Paulo também mudou. E tudo isso é a ação da transformação urbana, né, que a cidade sofreu. O que a gente pode esperar, né, da cidade de São Paulo à luz do aquecimento global, à luz dessa atmosfera global que está ficando mais quente e que vai interferir e já interfere no clima de São Paulo? E é justamente então para conversar sobre essas projeções futuras, sobre o que é e como pode ser São Paulo, que hoje eu convidei para conversar comigo o professor Edmilson Freitas. Ele é do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. A sua formação a básica acadêmica é de físico, né? Mas ele continuou seus estudos justamente na área das ciências atmosféricas. E o foco de estudos principal, assim, atualmente, do professor Edmilson, ele está ligado aos efeitos causados pelas áreas urbanas, incluindo aí o impacto dos padrões atmosféricos de mesoescala e diversos aspectos ligados à poluição atmosférica. Bom, poluição é que não falta nessa cidade, né? Bom, professor Edmilson Freitas, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Josélia. Olá, ouvintes desse podcast. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, dessas questões relacionadas aos efeitos urbanos, né, tanto na questão dos padrões atmosféricos, da chuva, da precipitação, temperatura, do ar, mas também outras atividades que estão relacionadas com a ação humana, né, que inclui as diversas atividades que envolvem o homem. Isso sai ali desde a questão da habitação, que é um aspecto muito importante para os efeitos urbanos, né, que a gente observa, mas passa por outros aspectos um pouco mais complexos, como a questão do transporte, a questão do bem-estar, que envolve o consumo de energia, né, em suas diversas formas, e todas as outras atividades, sejam elas comerciais, sejam atividades de lazer, sejam atividades industriais, que estão, de certa forma, ligadas às cidades. E isso tem um impacto muito grande, não só no clima local, né, nas condições atmosféricas locais, mas também se propaga para dimensões maiores
chegando aí às escalas globais. Hoje a gente fala muito, né, da interferência da atividade humana na atmosfera e tal, e está aqui um exemplo claro, né, dessa cidade de São Paulo. Quando a gente olha, por exemplo, assim, os gráficos que comparam as médias de chuva, de temperatura máxima, temperatura mínima, de umidade de São Paulo, aí você pega as médias de 61 a 90, agora de 1991 a 2010, e aquelas mais antigas ainda, antes dos anos 60, né, é muito claro você ver essa evolução. Você vai poder ver no site da Climatempo alguns gráficos que mostram bem isso que a gente está falando. Né? Você vai ver como a média de temperatura máxima na cidade aumentou claramente, né? A forma da chuva também mudou. E isso, é claro, é a urbanização da cidade. Né? Quer dizer, o que ela perdeu de vegetação, que tem uma coisa que tem uma influência direta na cidade. Né? Mas tem um aspecto, Edmilson, que realmente acho que é muito incrível em relação à chuva mesmo. Acho que a gente queria começar isso, né? Assim, o que mudou mais na chuva de São Paulo? Quer dizer, a história de Terra da Garoa, só quando entra uma frente fria muito intensa, que aí a temperatura cai o suficiente para a gente conseguir ter aquela garoinha, né? Mas realmente a gente não tem mais. Mas assim, no aspecto da chuva, né? Quer dizer, o que mudou mais? A forma ou a quantidade da chuva? Então, na verdade, as duas coisas mudaram, tanto a forma como a quantidade. Quando a gente fala em quantidade, se a gente pegar, por exemplo, os valores anuais, a gente vê que os valores anuais estão aumentando, assim como os valores mensais de chuva, de certa forma, ligeiramente apresentam uma tendência de aumento, tá? Em algumas épocas do ano. E essa é a outra mudança na questão da forma, ou na distribuição, né? Por quê? A gente tem observado aí, nós temos alguns registros muito marcantes, por exemplo, entre 2014 e 2015, nós tivemos um período de muita deficiência hídrica, né, falta de chuvas em geral. O ano passado, inclusive, foi um ano de muita deficiência aí. E aí, às vezes fica até estranho a gente falar assim, ué, mas como é que a chuva está aumentando se eu tenho observado esses períodos... A crise hídrica. Isso tem muito a ver, então, com a forma, tá? Com a distribuição dessas chuvas. Então, a quantidade de chuva tem aumentado em algumas regiões, e isso é importante dizer. Tem um princípio muito básico envolvido nisso, que é a questão da conservação de massa. Quando a gente olha para o planeta como um todo, a quantidade de água é a mesma, não pode mudar, tá certo? Então, não faz sentido você falar assim, como é que aumenta a quantidade de chuva se a quantidade de água no planeta é a mesma? E aí tem um ponto muito importante, que é a questão da distribuição espacial. Só que em algumas regiões a gente observa um aumento na quantidade, e em outras eu vou observar uma diminuição. Esse é um dos primeiros sinais, uma das primeiras consequências observadas em situações de mudanças climáticas ou de aquecimento global que a gente tanto ouve falar. E aí, a resposta, né, a palavra-chave, talvez, aí, relacionada a essas mudanças, por diversos fatores que a gente vai conversar hoje aqui, que né, o aumento nos eventos extremos. E aí a gente entra na questão da mudança do padrão. Tem alguns trabalhos muito importantes, tem um trabalho que foi feito pelo nosso grupo, liderado pela professora Maria Assunção Faus da Silva Dias, de 2013, mas nós pegamos a série de precipitações da estação da Água Funda, lá do IAG, desde 1932, né, até o presente, talvez a série mais longa que nós tenhamos no Brasil, de registro de temperatura, todos os dados meteorológicos, né? Temperatura, precipitação e tal. E o que a gente olha, o que a gente observa olhando para esses dados, né, é que até 2007, por exemplo, foi na época o período que nós utilizamos, é que você tem uma tendência nas quantidades, né, de aumento das quantidades. A gente está falando aí de quase 80 anos de idade, 80 anos, tá? Muita coisa, né? Mas principalmente na ocorrência de extremos, quer dizer, esses eventos de chuvas
muito intensas, como nós observamos hoje, ontem, em São Paulo, né? São aquela quantidade de chuva, muita chuva em poucas horas. Isso está aumentando. E esse é um padrão que está aumentando. Então, as duas coisas têm acontecido. Tem aumentado a quantidade de chuva em algumas épocas do ano e tem aumentado a intensidade dessa chuva. E aí a gente entra nessa questão dos eventos extremos, que é o grande problema. Agora você imagina isso, assim, onde numa cidade como São Paulo, né, onde com todo o crescimento desordenado dela, com todos os problemas de infraestrutura que ela tem, né? Veja, você jogar 50 milímetros em uma hora em cima ali do rio Tietê em julho, não tem problema. Não vai acontecer nada. Mas até bem. Agora, imagina você jogar os seus 50 milímetros em uma hora em cima do rio Tietê, depois que já choveu bastante ao longo de todo o mês de janeiro e de fevereiro, e aí aqueles 50 milímetros podem ser a gota d'água. E de repente, se você jogar esses 50 milímetros em uma hora, sabe, num meio rural, não vai acontecer nada. Mas isso é suficiente para você, nessa situação que a gente já está, várias pancadas de chuvas fortes ao mesmo, de um dia depois do outro, e vai transbordar um córrego com muita facilidade, né? Agora, do jeito que você fala, Edmilson, assim, a distribuição da chuva mudou muito, está mudando, né? Isso. A distribuição, né? No tempo e no espaço tem mudado muito. No tempo e no espaço, isso é importante. E uma coisa que você falou que é muito importante, Josélia, que é a questão, assim, a mesma chuva é diferente dependendo de onde ela cai. Né? Quer dizer, o impacto que a chuva causa, ele é diferente dependendo da localidade. Aliás, a gente vê que, geralmente, né, os maiores impactos, inclusive envolvendo mortes, né, estão localizados, salvo aqueles acidentes de queda de árvore, que pode acontecer em qualquer lugar e tal, mas, em geral, nas áreas menos favorecidas, que são as áreas de risco, aquelas áreas em que não há uma infraestrutura suficiente para que você tenha uma resiliência maior, né? Você possa suportar um evento extremo maior. O escoamento, né? Coisas básicas, como um sistema de bueiros, igual você falou. Uma chuva de 50 milímetros lá na área rural, ela não vai causar impacto nenhum, porque tudo que cai, ele vai ser absorvido praticamente no solo, o solo absorve aquela água e aquilo é perfeito, vai acontecer. Não, né? Eu sempre costumo explicar, Edmilson, quando eu tenho que falar sobre o clima da cidade de São Paulo, que tem um dado que é muito importante, né, que é muito determinante, né, para o clima de São Paulo, que é a proximidade com o mar. Isso. Quer dizer, a cidade de São Paulo é um pulinho, porque se você botar numa linha reta de São Paulo até Santos, vai dar, né, 40 minutos, meia hora, 40 minutos você chega lá. Né? Do centro até a linha de costa, 60 quilômetros. Exatamente, é ali. Né? Então, assim, essa coisa, né, da proximidade com o mar, e aí isso significa também a facilidade com que frentes frias impactam a cidade de São Paulo, quer dizer, tudo isso faz uma diferença enorme, né? Mas assim, nesse panorama da chuva, né, a gente consegue estabelecer assim, locais onde chove mais ou onde a gente já começa a perceber, não, aqui chove mais do que em outros bairros, tem bairros que chove mais e outros onde chove menos? Então, isso é uma coisa difícil de quantificar, primeiro pelo seguinte, vamos pensar nesses eventos que a gente observa na época de verão, locais, né? Não vou descartar aqui sistemas maiores como frentes frias ou zona de convergência do Atlântico Sul, são sistemas gigantescos, isso não vai fazer diferença nenhuma para esses sistemas, tá? Não dá pancadão de chuva de verão. Mas para essas chuvas que a gente observa em São Paulo, você falou uma coisa muito importante, né?
que é a questão da proximidade com o mar, porque isso tem um ingrediente fundamental para essas chuvas que a gente observa à tarde. Por que à tarde? Né? Pode ver, você não tem essas pancadas de chuva de manhã. Essas pancadas ocorrem início, meio, fim da tarde. Muito raro. Se for de manhã é porque tem algum outro sistema sinótico, alguma coisa. Tem uma frente chegando, por exemplo. Uma frente, exatamente. Não, você não vai ter chuva de manhã num dia de sol, assim, verão. Não vai ter, não vai. De onde vem essa chuva? Essa chuva vem da interação com o mar, né? A brisa marítima é o ar que começa ali a ser uma circulação que começa a se desenvolver no período da manhã, por volta das 9 da manhã. Ela vem do oceano para o continente. Aqui em São Paulo ela vai estar associada sempre com ventos de sudeste, e ela vai chegar aqui em São Paulo, é o tempo que ela leva para andar esses, né, para se deslocar esses 60 quilômetros, lá da linha de costa até aqui o centro de São Paulo. Então, é no meio da tarde ali, alguns dias vai ser um pouquinho mais cedo, outros dias um pouquinho mais tarde, mas olha, sem conhecer nada, qualquer pessoa, se você perguntar no verão, vai chover hoje? Vai, à tarde. E você tem uma chance enorme de acertar. E qual é o ingrediente? Umidade, a umidade que vem do mar, né? A umidade que vem do mar chega aqui na cidade, encontra um ambiente instável, e instável por quê? Quente. Instabilidade, quando a gente fala em instabilidade, a gente está falando de um ambiente muito quente, que é característico das cidades, por vários motivos. Porque você tem o ciclo solar, que aquece a superfície, você tem a própria superfície urbana, que assimila esse calor solar e emite de volta isso. Concreto que a gente tem. Concreto, exatamente, né? Dá para você, qualquer pessoa pode chegar perto, você não consegue colocar a mão numa calçada ao meio-dia sem se queimar, ou encostar numa parede que está exposta ao sol sem se queimar. Então, qualquer pessoa pode identificar esse aquecimento, né? Que é da estrutura urbana, concreto, asfalto, pista, né? Se põe a mão no asfalto, a diferença às vezes, o asfalto chega a 80 graus, fácil, dependendo da época do ano. 80 graus. Né? Quer dizer, você pode botar ali, colocar um ovo que frita. Não é brincadeira, faça um teste, se você quiser confirmar isso. Então, assim, a estrutura urbana, ela já absorve esse calor. E não só isso. A gente pensa em outras fontes de calor, por exemplo, e principalmente nas partes mais desenvolvidas da cidade, que é onde você tem mais recursos para instalar, por exemplo, um sistema de ar-condicionado. Olha, ar-condicionado é um sistema muito bom, pouquíssimo eficiente, como qualquer máquina térmica. Eu estou esfriando aqui a sala, né? Tirando ali, deixando ali nos 22 graus e jogando aquele calor que estava ali dentro lá para fora. Então, o ambiente dentro é frio, mas lá fora é muito quente. Passa atrás. Vai, também um outro teste fácil de fazer. Vai lá fora na parte do ar-condicionado e põe a mão ali, ou fica ali fora, respirando aquele ar. Ou seja, é isso que você está falando, que eu estou querendo entender aqui. Ou seja, todos os milhares de aparelhos de ar-condicionado na cidade, eles estão resfriando o ambiente e, ao mesmo tempo, jogando para fora da cidade, para o ambiente externo, para a atmosfera. O ar quente. O ar quente. Estão aquecendo, estão fazendo parte desse aquecimento, deixando a cidade ser um pouco mais ilha de calor do que ela já é. Exatamente, é um dos status. Um dos motivos para eu ter ilhas de calor. Então, veja, mais ou menos assim, bem grosseiro, tá? Mas para você reduzir a temperatura em 3 graus dentro do prédio, você esquenta 7 fora. Uau! Tá? Pela própria característica da máquina de Carnot. Então, peraí. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente tem, assim, a transformação da cidade de São Paulo numa ilha de calor é uma coisa que a gente sabe, né? Que veio, e particularmente dos anos 60, 70 para cá, né? Isso é muito claro, né? Ok. Agora,
A gente tem uma ilha de calor que a gente mantém sem saber, as pessoas, né, fazem as suas atividades sem saber, elas continuam mantidas. E agora, em cima dessa ilha de calor, a gente tem um fato, né, um fato que é a atmosfera global está se aquecendo a uma velocidade que nunca se viu. Já vimos a atmosfera ficar quente, assim, já, até muito mais do que isso. Se você pegar, né, a história do clima do planeta, você vai ver. Já passamos por exatamente, tudo bem. O problema não é esse. O problema é a velocidade com que, né, isso acontece. Nós estamos vendo esse aquecimento da atmosfera. Exatamente. De novo, nós entramos naquela história dos extremos, né? Tá. Porque quando a gente caminha devagar, o sistema vai se adaptando, mas quando você tem uma velocidade muito grande, em qualquer fenômeno físico, né? As coisas se deslocam muito mais. Então é muito diferente você tomar um choque de 110 de 220. Não é para fazer o teste, hein? Não é para fazer o teste, por favor. Não é para fazer o teste, mas é só para a gente saber. Quer dizer, por quê? Porque eu estou num potencial muito diferente. Então, é muito diferente a gente estar num sistema em que na superfície eu tenho, sei lá, 20 graus, né? E tem um outro ambiente que está a 30 graus. Eu tenho 10 graus de diferença. A palavra-chave é diferença. É gradiente, como a gente costuma tratar formalmente. É o gradiente que é importante. Mas, pessoal, existe uma coisa assim, em ciências, aliás, acho que na física de forma geral. Quando você está estudando termodinâmica, essas coisas, quando você fala em aquecer, em calor, né, você está falando em átomos e moléculas todas se movimentando assim com muito mais rapidez, fica todo mundo mais energético. O meteorologista, quando vê uma atmosfera quente demais, ele levanta as duas antenas, né? Sim. Então, esse aquecimento maior, e agora a gente está vendo uma coisa que é global, né? Mas é a história, é a velocidade com que é isso. E o Edmilson falou, às vezes você tem desenvolvimentos tão rápidos que a gente não consegue acompanhar. Mas à luz do que a gente tem agora, e com os estudos que a gente já fez, né, essas projeções que já foram feitas, como é que a gente poderia imaginar a cidade de São Paulo nesse padrão mais quente de, por exemplo, se nós conseguirmos manter, né, segurar esse aquecimento da atmosfera em 1,5 graus desde os níveis pré-industriais, né? Então, o que a gente poderia assim dizer assim, olha, é isso que te espera, né? E eu falo isso assim, que te espera, porque nós estamos falando aqui, eu acho que para as pessoas que são, por exemplo, que são muito jovens, hoje elas têm 20 anos, sabe? E daqui a 30 anos elas vão ter 50, elas ainda têm muito para viver. Então, como é que a gente fala que a gente pode visualizar a cidade de São Paulo, né, à luz desse aquecimento daqui a 30, daqui a 40 anos? Esse é um aspecto assim, que acho que deveria permear todas as discussões e as nossas ações, né? Porque, assim, 1,5 graus, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, se a gente considerar, né, os padrões pré-industriais, né? Mais ou menos isso, um pouquinho mais, depende da região e tal. Mas com esse 1,5 graus, a gente já tem observado muitos problemas. Estão aí, não são projeções, são coisas que nós vivemos. Se a gente pegar lá, né, os padrões atmosféricos da década de 90, por exemplo, e comparar com hoje, totalmente diferente. Você falou agora há pouco um negócio que quem viveu naquela época lembra da tal da garoa, que era irritante até, né? Era quem trabalhava na rua, assim, e tal, sofria com aquilo, né? E não existe mais, foi um padrão que foi mudando, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte, isso já é uma realidade, tá? Agora, para estabilizar em 1,5 graus, com as ações que nós
tomamos hoje, todas as atividades humanas que nós temos hoje, mesmo que a gente reduzisse, tomasse todas as providências necessárias, a gente ainda tem uma certa inércia nessa tendência de aumento de temperatura. Então, é muito provável que isso ainda passe desse 1,5 grau, e é muito importante que a gente diga, quando a gente fala em 1,5 grau, é a média global. Esse 1,5 grau, em algumas regiões, pode significar 15 graus a mais. Em outros, vai significar 10 graus a menos, tá? Então, a gente vai viver em ambientes que não são adequados para a nossa vida. A gente vai ter, assim, o que vai acontecer? A gente vai precisar, o ser humano, a vegetação, os seres vivos, em geral, tem um período de adaptação. E esse período de adaptação, ele leva muito tempo. Pode ser que a gente não tenha esse tempo para se adaptar. Então, muitas populações, muitos lugares, muitos seres vivos, eventualmente, vão desaparecer. É fato isso, né? Quando você não tem tempo de se adaptar. Então, com as atividades que nós temos hoje, da maneira como nós vivemos hoje, o cenário não é nada otimista, na verdade. Porque... Qual o impacto, por exemplo, em chuva na cidade de São Paulo? Em chuva, o que a gente está falando de quantidades maiores em menos tempo. Então, isso vai causar muito mais impactos. Deslizamentos de terra, inundações. Intensificar os extremos. Intensificar os extremos. A tendência é de aumento. Né? Se a gente olhar as séries, a gente vai ver a tendência. Tem um estudo muito interessante do José Marengo, do INPE, e vários colaboradores, que saiu ano passado, e que mostra, né, todas as tendências são de aumento, tá? Mas o principal é essa questão do número de eventos extremos que acontecem. E isso é uma coisa que preocupa muito, porque a gente vê nas cidades, né, assim, a dificuldade que tem do escoamento da água. Qualquer chuvinha, vimos ontem, vimos anteontem, hoje, né, esses eventos, e a gente tem vários relatos aí de chuvas que acontecem e causam vários danos, eventualmente, inclusive, com perdas de vidas humanas, desabrigados. Nós vimos agora, por exemplo, não em São Paulo em particular, mas nós acabamos de presenciar aí o que são eventos extremos, tá? Por outro motivo, não é uma questão urbana, mas também está, de certa forma, associado. Nós vimos agora na Bahia, em Minas Gerais. Quantidade, quer dizer, as cidades não suportam uma quantidade de chuva num período muito curto. Não há capacidade de escoamento dessa água, né? Isso certamente vai causar prejuízo. Para vocês terem uma ideia, isso foi um estudo que foi feito e publicado pela FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: cada ponto de alagamento na cidade de São Paulo, após uma chuva forte, provoca um prejuízo de R$1 milhão ao país. Em São Paulo, estou falando, um ponto de alagamento em São Paulo causa um prejuízo de R$1 milhão para o país, porque a gente está falando de um estado que tem conexão com o país inteiro. Tá? Claro. E a cidade de São Paulo é a maior cidade do país. Tudo está conectado. Então, assim, a estimativa que eles fizeram, né, foi de 749 pontos de alagamento que foram identificados em São Paulo. Isso corresponde a R$336 milhões. Tá? 336 milhões de reais. E aí você tem isso se espalhando para outros lugares, isso vai chegar em um prejuízo de 762 milhões em escala nacional. Tá? Um evento de chuva, 762 milhões. A gente está falando de dinheiro, a gente nem falando de vidas, a gente está falando de dinheiro. Mas que é um ponto muito importante, que eventualmente vai causar outros problemas, porque a falta de dinheiro que eu vou perder nesses impactos vai faltar para alimento, vai faltar para saúde, vai faltar para um monte de coisas. Tá certo? Então, é muito grande. O impacto é gigantesco que a gente tem com um alagamento, um simples alagamento. Quando fica tudo parado ali, a gente não consegue passar com as motocicletas, com os veículos. Isso tem um impacto financeiro enorme. Tá? Isso eu posso passar o link depois. É uma publicação que está na FAPESP, tá? Um estudo que foi feito, e foi publicado lá na pesquisa FAPESP. Então, veja,
Hoje, isso hoje. Quais são as projeções, quando a gente fala assim para o futuro, né? A projeção é de, primeiro, aumento da população. As projeções no Brasil, principalmente, são de aumento da população. Aumentar a população significa aumentar a demanda por residências, aumenta a demanda por combustíveis, aumenta a demanda por energia elétrica, aumenta a demanda por água, aumenta o número de veículos na cidade, que é uma outra fonte que eu não tinha falado antes lá, mas eu falei do ar-condicionado, mas os veículos, na cidade de São Paulo, vou falar aqui da região metropolitana de São Paulo, porque está tudo meio conectado, a gente tem mais de 8 milhões de veículos. 8 milhões de veículos, tá? Pensa lá na temperatura do motor de um veículo, tá? Em torno ali, né, de 200 graus, ali, dependendo da atividade do motor. Isso é calor que está indo para a atmosfera. Esse calor não é desprezível, ele é muito grande. 8 milhões de veículos. É uma das principais fontes de calor depois do ar-condicionado, tá? E junto com a estrutura urbana. Também um exemplo fácil de você perceber. Liga lá o seu carro, vai lá e põe a mão no capô do motor. Ou pega um dia bem legal de verão, que tá aquele feriado, tá todo mundo indo para o litoral, para algum lugar, e fica na marginal, num carro que não tem ar-condicionado. Aliás, lá também tem um ar-condicionado. Tem. Certo? Então a fonte de calor é enorme. Fica parado na marginal num dia de congestionamento, você vê o sofrimento que é. Uma coisa terrível. Isso é calor que está indo para a atmosfera. Tá? Então, a estimativa é que haja um aumento, um crescimento urbano. Nós fizemos um estudo, foi uma tese de doutorado de uma aluna minha, Andréa Bender, que hoje trabalha lá no CEMADEM, e a tese da Andréa, ela foi justamente focada nessa questão do crescimento urbano. E ela estudou lá um evento de tempestade, tem um artigo publicado na Climatic Change, que é uma revista internacional de muito destaque, mostrando isso. O que acontece se a gente aumentar a área urbana? Deixar a cidade crescer para os lados, tá? São Paulo crescer mais? Região metropolitana de São Paulo, se isso crescer. Não. Né? O impacto na chuva é tremendo, vai aumentar muito os eventos extremos. Essas chuvas mais intensas vão ser intensificadas. Foi um estudo que ela fez. Do estudo dela para cá, mudou uma coisa muito importante, que foi o plano diretor do município. Tá? Assim, a ideia do plano diretor estratégico é que o crescimento não se dê horizontalmente, mas sim verticalmente. Aumentar o número de prédios. E, olha, pode andar aí por São Paulo e você vai ver isso acontecer. Mas isso é horrível também, pelo amor de Deus. Isso é horrível. Escuta aqui, olha aqui, Edmilson, eu fico imaginando o seguinte, olha, caro ouvinte, vocês conseguem imaginar o que é, como um único prédio consegue interferir no fluxo de ar, no vento? Você não mora, de repente você mora numa esquina, essa esquina venta mais. Muito. Aí eu moro naquele lugar ali na cidade, aqui venta mais. Você passa na Avenida Paulista, que é um corredor de prédios, encana o vento ali. Toda vez que passa uma frente fria lá no litoral de São Paulo, e aí entra aquele vento de sul, que ele pega aquela corredor da Avenida Paulista, e você que está lá esperando o ônibus, lá no Center 3, sente aquela rajada gelada, é isso. É o corredor da Paulista que faz isso. Agora, você consegue imaginar, né, assim, mais prédios em São Paulo, vai ficar impraticável você conseguir fazer a medição do vento. Como é que circula o vento? Eu sei lá como é que circula o vento. Já não sei hoje direito, porque é isso, porque altera muito. Altera muito. Altera os padrões de turbulência atmosférica, altera a rugosidade. E o principal, veja, cada residência, então a gente está substituindo aí, vamos mais ou menos chutar uma aproximação. Está tirando ali em torno de 10 residências térreas, tá? Vamos pegar aí 5 habitantes por residência, são 50 pessoas no máximo. E você está substituindo por um prédio de 27 andares, 27, 30 andares, tá certo? 27 a 30 andares, que tem cada andar 4 apartamentos, né?
Isso. Geralmente dois Garagem para 4 blocos. carros. Geralmente você tem 2 blocos, então pega aí 27 andares, 4 apartamentos, 2 blocos, são 216 famílias. Multiplica isso por 5, vamos pensar lá né? Essa é a diferença. Então essas 25, geralmente cada um tem um carro, então você está aumentando aí, no mínimo, em geral são 2, mas 216 veículos. Então você tem consumo de combustível, consumo de energia elétrica, consumo de água e outro detalhe, a rua é a mesma. A rua pelo qual circulava aquelas 5 famílias ali vai ser a mesma em que vão circular as 216. Algumas podem até assim, se alterar, mas praticamente todas Muito iguais. pouco. Ou seja, você está aumentando a quantidade de carros, por exemplo, na mesma área de rua. Isso. Agora, Edmilson, deixa eu só te perguntar uma coisa. E se a gente fizesse o movimento contrário? Por que eu pergunto isso? Porque, sabidamente, a vegetação, né, é um dos principais reguladores térmicos de um ambiente. Né? Isso. Olha só. Vou usar aqui um exemplo também que exatamente ele vai contra a urbanização. Mas pensa, antes de nós termos essa cidade aqui, a gente tinha vegetação. Tá? A Mata Atlântica, um montão. Esse era o natural. É. Esse era o natural, era a vegetação. E a gente sabe que, tirando a vegetação, a gente criou um grande conglomerado urbano, uma ilha de calor gigantesca, que tem aí, se a gente olhar para a temperatura do ar, não vou nem falar de temperatura da superfície, mas temperatura do ar, se você comparar no centro de São Paulo e comparar a área rural, você vai ter uma diferença entre 4 e 5 graus de temperatura. Tá? Essa é isso que a gente chama de intensidade de ilha de calor. Ar, temperatura do ar. Se você pegar a temperatura da superfície, isso supera 10 graus, tá? Em alguns lugares. Muito bem. Então, veja. Para o pessoal de São Paulo, dá para fazer vários experimentos. A gente tem vários lugares que você vai perceber isso. Mas eu gosto sempre de citar esse, porque é um ponto, né, uma referência em São Paulo. Não tem alguém que não conheça. MASP, Avenida Paulista, MASP. Em frente ao MASP tem um parque, que é o Parque Trianon. Sim. Né? Então faça o seguinte experimento. Sai ali do MASP, fica ali uns 5 minutos ali na frente do MASP, em frente à Avenida Paulista, um dia de sol, tá? Um dia de sol. Atravessa e vai lá no Parque Trianon. Você vai sentir qual é a diferença de estar num ambiente vegetado e num ambiente urbanizado, sem vegetação. Tá? Olha, você tem outros lugares... Tem que mudar da água para o vinho, porque é do concreto para a florestinha. Para a florestinha, vai. Nem é tão grande, né? Bem pequena, na verdade. Bem pequena. Tá? Mas a diferença é notável. Saia, qualquer lugar de sombra. A vegetação tem vários aspectos importantes. Primeiro, ela traz sombra. Ela reflete parte da radiação, mas ela tem um aspecto que é muito importante, que é a conexão com o solo. Então, a vegetação, ela tira a água do solo e joga para a atmosfera. E água é sempre um moderador de temperatura. Né? A gente vê as temperaturas no litoral, a amplitude térmica nas regiões litorâneas é bem menor do que nas regiões mais secas, né? Continentais. A água regula a temperatura, ela não deixa aquecer tanto. Por quê? Com uma mesma quantidade de energia, em vez de você aquecer o ar, você evapora a água. É partição, você está dividindo a energia em outros compartimentos. Então, a água é um elemento que controla a temperatura. Muito bem. Aí você pega outros lugares, como, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, né? E outros grandes parques, o Parque do Carmo, Aclimação, né? São vários lugares que você entra nesses parques e você tem essa sensação. Não precisa de instrumentos, você é o instrumento, você vai sentir isso. Pegue regiões, por exemplo, em que os bairros, né, têm muita vegetação ao longo das ruas, né? Jardim América, vários outros lugares aí que tem muita vegetação.
e compara com regiões como o centro de São Paulo, ou com regiões mais periféricas, em que a taxa de ocupação é muito grande, você não tem espaço para vegetação, porque tudo é uma construção colada na outra, não tem onde pôr uma árvore, não No existe. máximo tem um quadradinho desse tamanhozinho com a árvore Bem fincada no meio, coitada. quintal, às vezes, né, no fundo de casa e tal, mas as ruas não têm vegetação praticamente nenhuma. A sensação térmica nesses lugares é muito diferente, tá? A vegetação, ela traz conforto térmico para as pessoas, ela traz um conforto psicológico, inclusive, porque é muito diferente. Isso é uma coisa muito importante, inclusive para a qualidade de vida, tá? Que é você estar num ambiente agradável, né? Isso é positivo, isso tem a ver também com a qualidade de vida. A vegetação, ela tem um aspecto muito importante na retenção, por exemplo, da poluição atmosférica, que, né, serve ali para evitar que melhora a qualidade do ar, inclusive. Então, a vegetação, ela tem um papel muito importante. E, assim, não precisa muito esforço, mas pense no seguinte: o problema que nós temos é urbanização, construção, concreto. Excessivos. Basicamente. Pensa no seguinte: esse problema surgiu quando a gente tirou a vegetação e construiu essas coisas. Então, a medida para a gente consertar isso é voltar no caminho contrário, que é incluir vegetação. E isso é um processo não muito simples, porque, primeiro, a cidade já está aqui. É difícil a gente consertar uma coisa que já foi. Não posso simplesmente chegar lá, destruir e começar do zero. Eu tenho que tentar adaptar o que nós já temos. Então, mas é fato. Para vocês terem uma ideia, se a gente aumentar em 25% a fração vegetada de São Paulo, você pode ter uma redução. Isso depende muito do lugar, porque tem lugares que são mais quentes, outros são um pouco mais frios em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Mas se você aumentar em 25%, pega o que tem hoje e aumenta em 25%. A redução na temperatura pode variar de 2 a 4 graus, que é exatamente o que a gente observa em muitos lugares como o efeito anômalo da ilha de calor. Então, o efeito da vegetação ele é extremamente positivo, tá? Vai reduzir a temperatura, vai manter uma qualidade do ar melhor, vai permitir uma conexão com o solo, permeabilidade, áreas vegetadas evitam inundações, porque a água tem por onde escoar. Por onde escoar, exatamente. Áreas vegetadas, dificilmente você vai ter deslizamento de terra, porque o sistema radicular das plantas serve como uma âncora, que não vai deixar que aquilo desabe. Quando você tira todas aquelas árvores, facilmente tudo desaba, porque não tem escora, não tem, né? Não está ancorada. A vegetação ela é positiva, não há dúvida quanto a isso. É o jeito mais eficiente de você reduzir a temperatura na cidade. Mas eu preciso fazer isso de forma inteligente. Preciso fazer isso de forma bem coordenada, bem pensada. Precisa de uma gestão muito efetiva para que isso funcione efetivamente, né? Mas eu não tenho outra receita, tá? A vegetação é talvez a forma de resiliência, de adaptação que a gente possa buscar. Lembrando que tudo que fica muito quente na atmosfera devolve em situações extremas. Então, assim, o Edmilson deixou aí o seu recado. Se a gente conseguir fazer hashtag, né, mais árvore, mais verde, a gente consegue contrabalançar um pouco e ajudar a cidade de São Paulo a ser um pouco melhor, né? Eu agradeço muitíssimo, Edmilson, a todas essas suas explicações, essa conversa tão legal que a gente teve aqui, e eu espero, caro ouvinte, que ela tenha sido útil, prazerosa para você e que o alerte, né? Podemos ajudar sim, mas pense nisso. Pense como é que nós vamos ficar daqui para frente. A gente precisa ter atitudes agora, tá? Então, eu fico por aqui, agradeço muito a sua escuta. São Paulo, feliz aniversário nos seus 468 anos. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.